voltando do intervalo. Vamos ao assunto que ocupou fortemente e merecidamente pela sua amplitude o noticiário de hoje, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em operação que investiga a inserção de dados falsos sobre vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde. Reportagem de Larissa Rodrigues. De acordo com a Polícia Federal, o ex-presidente tinha ciência da inserção fraudulenta dos dados no sistema do Ministério da Saúde. A PF afirma também que os certificados de vacinação foram emitidos pela conta de Bolsonaro, em aplicativo do SUS, um dia após a suposta fraude. As informações constam do relatório que serve como base para a investigação sobre suspeita de fraude em dados de vacinação do ex-presidente, de alguns assessores e de sua filha mais nova. Bolsonaro sempre afirmou que nunca se vacinou contra a Covid-19. Nunca me foi pedido cartão de vacina no lugar nenhum. Sempre então o senhor não adulterou o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final, nunca neguei isso. Foram cumpridos 16 mandados de busca e 6 de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro. Dentre os detidos estão alguns dos principais auxiliares de Bolsonaro, entre eles o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente e apontado como principal articulador do esquema. Segundo a investigação, em 21 de dezembro do ano passado, foram incluídas informações sobre a aplicação de 2 doses de vacina contra a Covid-19 no ex-presidente. Após o lançamento no sistema, é possível gerar um comprovante de imunização. 6 dias depois, os dados foram excluídos do sistema sob alegação de erro. O relatório aponta que, ao todo, 4 certificados de vacinação foram emitidos pelo usuário, associado a Bolsonaro. A operação desta quarta-feira é mais uma complicação para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é investigado em outras ações em diversas esferas judiciais. Desde que voltou ao Brasil, Bolsonaro já prestou 2 depoimentos para a Polícia Federal. Um sobre o caso das joias da Arábia Saudita, outro sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. Outras investigações já foram para a primeira instância desde que Bolsonaro perdeu o foro privilegiado quando deixou a presidência da República. Ao todo, ele responde a 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral, que podem torná-lo inelegível. Bolsonaro foi intimado a depor sobre o caso, mas a defesa do ex-presidente sustenta que ele só vai se apresentar à Polícia Federal após ter acesso à íntegra do processo. Mas é interesse nosso, inclusive, que se promova o quanto antes essa oitiva. Murilo, há uma ironia aí, ou talvez, se você preferir, não sei, uma punição bíblica. Quem tanto mexeu com a vacina acabou sendo pego por ela. Olha, eu fico muito surpreso com o ocorrido, mas política é um fenômeno extraordinário que permite a gente assistir coisas como este episódio de uma potencial, eu não posso afirmar, porque ainda, apesar da Polícia Federal dizer, mas que houve a fraude de um cartão de vacina e o presidente disse que não foi, esse presidente disse que não foi vacinado. Isso é inacreditável. Agora, politicamente, é desastroso para o Bolsonaro, né? Não apenas isso, mas todos os episódios que ocorreram após as eleições o colocam numa situação muito difícil e de antagonismo com o judiciário, que vai ficar aí por muito tempo. Imagine, o ministro Alexandre de Moraes daqui a pouco vira presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, essa briga que ele teve com o judiciário se desdobra em vários episódios que são mortais para o futuro político do ex-presidente, William. Daniel, como é que caiu em Brasília isso? Então, William, veja, tem um ponto que eu não sei se pega tanto, se mina a popularidade do Bolsonaro junto ao seu público mais fiel, junto aos seus apoiadores ali, que eu não sei se são 15, 20, 10% dos eleitores, que é a vacinação em si. Se houver uma descoberta de que Bolsonaro se vacinou, em que pese todas as negativas, aí sim eu acho que ele tem um problema junto aos seus eleitores. Se tudo ficar restrito à ideia de que ele pode ter adulterado o cartão de vacinação, me parece que o dano ao Bolsonaro junto aos seus eleitores
porque o resto o dano já está feito mesmo, mas junto aos seus eleitores, me parece que esse dano seria menor. Raquel, você me pediu a palavra. Então, William, o Daniel pontuou bem. Você percebe em todas as declarações o Bolsonaro negando o tempo todo que tenha se vacinado, que é exatamente para firmar essa percepção. Eu não me vacinei. E os investigadores, inclusive, acreditam que ele não tenha se vacinado mesmo. Agora, a gente nunca vai saber. Estava conversando hoje com médicos, especialistas em exames laboratoriais, não tem como saber. Como ele teve a doença, você não tem como separar o que é anticorpo da vacina, o que é anticorpo gerado pela doença. Então, assim, é simplesmente a percepção política que vai passar. Então, se ele mantiver a narrativa firme, não tem como saber. Agora, o dano jurídico que isso aí vai causar para ele, isso aí pode ser um problema grave. Estava conversando hoje com ministros do Supremo Tribunal Federal e, diferente da pandemia, onde tem uma coisa mais fluida, né? Bolsonaro deu mau exemplo, ele pode ter causado, por esse mau exemplo, a morte de várias pessoas. Aqui, se for comprovado, ele é mandante de um crime de falsidade de um documento público. São graus diferentes de responsabilidade. Você me pediu a palavra, Murilo? Eu concordo, Daniel. Você? Acho que realmente a popularidade do presidente do ex-presidente pode não ser afetada dramaticamente pelo episódio. Mas a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, a viabilidade jurídica da candidatura de um potencial candidato que sofre 17 processos no Superior Tribunal Eleitoral. E contando com a má vontade ampla do próprio Poder Judiciário. Segundo lugar, a eleição é sempre decidida não por bolsonaristas ou por lulistas, mas por aqueles que estão ali no meio e que optam por um e por outro. Esse eleitorado que decide, certamente, não gostou do que aconteceu, fica uma situação ruim. Então, eu acredito que a popularidade ou os apoiadores, os bolsonaristas raízes que são firmes com o presidente, podem continuar com ele, mas a viabilidade eleitoral fica prejudicada. E, juridicamente, é um grande problema para ele. Daniel está me pedindo a palavra também, mas está o Caio na frente, Daniel. Não, eu só queria colocar que a cobertura política em geral tem alertado para o fato da primeira punição do Bolsonaro ser uma punição no âmbito eleitoral, né, os crimes eleitorais lá no Tribunal Superior Eleitoral, o principal em razão da reunião dos embaixadores, que deve torná-lo inelegível. Mas o judiciário, se a gente entender o judiciário como uma entidade, né, e em crônica política a gente pode entender o judiciário como uma entidade neste caso, está mandando recados ou cercando o ex-presidente por crimes, vamos dizer, entre aspas, menores, muito menores. O Bolsonaro tem contra ele 16 ágios, né, 16 ações do TSE, sem falar nos inúmeros inquéritos no Supremo Tribunal Federal, mas o que mais está pegando, e até em nível de popular, né, porque são crimes, supostamente crimes fáceis de entender, é o crime da joia, Arábia, alfândega, não passou. E agora uma carteira de vacinação que todo mundo tem em casa, né? Qualquer família tem a carteira de vacinação dos seus filhos. Então você consegue ir avisando. E a minha percepção, falando hoje no entorno dele, é de que ele sacou. Hoje eu considerei assim uma virada. Uma mudança de chave nessa relação do judiciário. Você teve uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro, coisa que é inédita, não havia tido até então. A cobertura era toda, o TSE vai caçar, o TSE vai caçar os direitos políticos. Não. Agora você tem o segundo caso, você tem o das joias, que é a superintendência que está finalizando, muito provavelmente ele será indiciado, e agora você tem um caso, e casos fáceis, né? Palatáveis, populares, E pediram o passaporte. Fácil compreensão. Mauro Cid está preso. Sim. Seu ajudante de ordens está preso preventivamente, sem data para sair. Aliás, deixa eu só aqui nesse momento, por razões... Um momentinho só, Daniel, perdoe, eu passo a palavra para você por razões jurídicas aqui. Eu tinha esquecido de ler a famosa nota pé. Por favor, vamos ler a nota pé agora. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid afirmou que ainda não teve acesso ao inquérito e que só vai se manifestar após receber a cópia dos autos do processo. Finalizamos nossa parte jurídica. Daniel, por favor. A Raquel levantou um ponto, ela tem toda a razão de dizer que a gente nunca vai saber se Bolsonaro se vacinou ou não. Talvez nunca venha a saber se Bolsonaro se vacinou ou não. O que a gente sim poderá saber, e eu acho que essa talvez seja a grande sensibilidade nos próximos passos da investigação por parte da Polícia Federal,
é um procedimento adotado em 30 de dezembro de 2022, a 48 horas, portanto, do fim do governo Bolsonaro. É nesse dia em que a CGU, sob gestão do antigo ministro Wagner Rosário, abre um procedimento de investigação interna para saber como foi adulterada, supostamente, a carteira de vacinação do então presidente saindo do cargo. Por que isso é importante? Porque a CGU atual, o governo atual, desconfia profundamente que houve uma simulação ali, uma tentativa de acobertar o episódio para dizer, olha, nós já estamos investigando uma tentativa ali de adulteração da carteira de vacinação, quando, na verdade, desconfia-se, pode ter sido tudo jogo combinado. A adulteração foi intencional, essa é a tese, e isso sim constituiria um crime. E aí a CGU, na gestão ali nos últimos dias de governo Bolsonaro, abre um procedimento para dizer, olha, estamos investigando, hein? Se isso aconteceu, e talvez a gente saiba disso pelas mensagens ali nos celulares, pelos registros dos aparelhos apreendidos pela Polícia Federal, isso sim pode dar um contorno mais dramático para o caso. Como é que fica, por exemplo, o Valdemar? No início dessa operação, hoje o Valdemar ainda reafirmava a inocência do presidente, ex-presidente, perdoe. Quando a gente conversa com o governador Tarcísio, por exemplo, aqui em São Paulo, e ele é indagado sobre quem ele considera, por exemplo, a ele mesmo, uma possível candidatura em 2026, o nome do Bolsonaro não aparece mais. Acabou? Não, acho que não acabou, mas a situação é cada vez pior. Né? Então, é uma situação em que quem está de oposição ao governo pensa como enfrentar este governo daqui a 3 anos e meio. E o nome do Bolsonaro cada vez mais se torna inviável politicamente. Então, esse universo político tem que pensar em alternativas. E a situação fica evidenciada agora. Claro que política, o fundo do poço tem uma mola, né, Caio? Tudo acontece. O cara pode ressuscitar politicamente. Há controvérsias. Alguns dizem que é um alçapão. Pois é, às vezes é um alçapão, às vezes é uma mas mola. é o presidente Lula. Pois é, então, sim, isso tudo pode acontecer. Claro, amanhã, sei lá, se descobre que realmente houve uma tentativa de fraudar e não foi o Bolsonaro, enfim. Então, a gente não pode bater o martelo em política. Política é a arte do impossível, não é a arte do possível. O impossível pode acontecer em política. Então, a gente tem que considerar as circunstâncias. Acho que a construção está sendo pelo centro, né? Esses governadores, essas personalidades aí à direita, e eles sacaram que o eleitor bolsonarista, o Bolsonaro inelegível, não vai votar no PT. Ele vai votar num cara de centro que veio do bolsonarismo, que é um cara de direita. E aí que está sendo o caminho construído, principalmente pelo Tarcísio e pelo Zema, né? E talvez ali uma opção para 26. Agora tudo pode acontecer, né? Eu estava vendo aqui em algum lugar, acho que nas redes, né? O roteiro é inclusive o mesmo, né? Um juiz querendo salvar a democracia, indo para cima de um ex-presidente da República. Há 5 anos a história era a mesma, né? E ela teve ali uma, como que chama aí, nas séries, né? Um plot twist, não é isso, né? Então, mas o que se questiona agora é se teremos ou não um delator, né? Sim, sim. Porque precisamos olhar muito para a situação de Mauro Cid. Olha esse personagem, William. Vou me permitir aqui agora uma figura literária quase. É um personagem muito interessante, né? É um ajudante de ordens que estava ali colado em Jair Bolsonaro, super fiel. E ele está metido desde as lives do Bolsonaro, naquele caso das vacinas que ele mistura com a AIDS, já tinha gerado um processo. Depois é ele que manda alguém ao aeroporto de Guarulhos para resgatar as joias. É também ele que, segundo a reportagem do Metrópolis, teria depositado dinheiro fracionado vivo na conta dos Bolsonaro. Agora é ele que aparece fazendo manobras para adulterar o registro da carteira de vacinação de Bolsonaro. E é ele que Alexandre de Moraes coloca preso, mesmo não tendo mais cargo, mesmo o crime não estando tão próximo, que Moraes acha que se justifica, Raquel, sim. E é ele quem recebe uma mensagem de celular do blogueiro Alan dos Santos cobrando uma intervenção militar e responde com, opa... O Murilo está me citando Posso só terminar, claro, meninos? Então, moça, por favor. É ele que está metido em todas essas histórias.
Hoje fiquei questionando até militares que o conhecem, falando, e aí? Ele cede, ele delata? E aí um general me disse assim, ele fez treinamento das forças especiais. Ali os caras são treinados a segurar até sobre tortura. Será? O Murilo aqui cochichava um nome da história política brasileira, que eu não sei se o público, as pessoas mais de cabelo branco como nós, Murilo, devem lembrar mais. O Daniel, a Raquel e o Caio, sim, porque estudaram. Gregório Fortunato. Pois é, Gregório Fortunato. Por que você lembrou de Gregório Fortunato? E explique para o nosso público o Gregório Fortunato. Olha, porque isso é um fenômeno que ocorre, né, nas presidências. O entorno, né, do presidente da República, às vezes, age além do que o presidente manda e deseja, na intenção de protegê-lo ou na intenção até mesmo de prosseguir aquela estrutura de poder. Então, o episódio do Gregório Fortunato, ele é exemplar no sentido que há uma servia a Getúlio. De que ele servia a Getúlio, mas que o Getúlio não teria mandado praticar um atentado contra o Carlos Lacerda, mas que o entorno do Getúlio via o Carlos Lacerda como um empecilho e tinha tomado a decisão, à revelia do então presidente, de assassinar o Carlos Lacerda, e aconteceu a tragédia que matou o jovem major Rubens Vaz, da Aeronáutica, que fazia ali uma segurança do Carlos Lacerda e que deflagrou todo um episódio que terminou com o suicídio do então presidente. Então, quer dizer, a gente tem que considerar também que, às vezes, no entorno do presidente, existem figuras que, às vezes, extrapolam as suas competências em nome do seu fanatismo, ou de um desejo de proteção, ou de um desejo de fazer justiça pelas próprias mãos, considerando que o presidente é injustiçado. Então, é uma situação complexa. Ou para eles é de fato um mito, como no caso. Ou um mito, enfim, é uma situação muito complexa. E o personagem, como a Raquel disse, ele é uma questão literária. Tem né? o Anderson Torres. Muito Só um minutinho. Você tem o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública, preso com crises, defesa falando em suicídio, por aí vai. Você tem o Cordeiro, que foi preso hoje. O Cordeiro, em coletivas, em inúmeras conversas, ele está sempre atrás, ele era uma sombra mesmo. E eu me lembro dele na Câmara, talvez você se lembre também, Murilo. Ele circulava ali na Câmara dos Deputados, sujeito discreto, tudo. E essa entidade judiciária, que eu estou chamando de entidade, está cercando ali, né? Porque agora você já tem 3 presos. Você tem o Anderson, você tem o Cid e você tem o Cordeiro. Eu associo a um outro fenômeno, um fenômeno chamado Bolsonaro realmente. Se a gente lembra a quem ele emprestava os ouvidos presidenciais durante a pandemia, era a um consórcio de malucos, charlatães, mentirosos, negacionistas. E, se a gente considera o papel do ajudante de ordens, é a negação da institucionalidade. Porque o Bolsonaro passa a confiar pessoalmente em quem puxa seu saco e esquece como que os instrumentos institucionais à disposição do chefe de governo de Estado o teriam protegido dessas figuras literárias. Gostei muito da observação, Raquel.